Beleza. Então, bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à Confissão Belga. E a gente começou na semana passada o artigo de número 1. Aqui parece 2, mas é artigo de número 1. E a gente parou no versículo Romanos. Qual versículo que é, Marli? Capítulo 3, versos 25 e 26. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Romanos, capítulo 3, 25 e 26, é referido ao atributo da justiça. Então, Marli, lê aí pra gente, por favor. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, a gente vê aqui que o outro atributo de Deus, com o qual a Escritura Sagrada lida bastante, é o atributo da justiça, porque a Bíblia fala de um Deus justo. E como que a gente vê a justiça de Deus se manifestando nesse versículo aí que a Marli leu? Na propiciação por meio de Cristo. Por que Deus precisou enviar seu Filho para morrer por nós? Como propiciação, como sacrifício pelos nossos pecados, de maneira a satisfazer a justiça divina. Então, só do fato de Deus ter tido que enviar seu Filho para nos salvar, para nos redimir, nós já temos testemunho desse atributo, o atributo da justiça, porque Deus é um Deus justo. Então você vê que essa justiça se manifesta de diversas formas, dentre elas, pela propiciação, pelo sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Então a gente vê aí que justiça é um atributo de Deus. Nosso Deus, é claro, não é justo apenas por conta disso, não é só aí que a gente vê a justiça de Deus, mas para fins de exemplificação, né, fundamentação, a Confissão Belga vai usar esse versículo aí para falar sobre a justiça de Deus como um dos seus atributos. E temos também, a gente tem mais alguns, né? Tem Romanos 9,14, pediu para Marli ler aí para a gente. Romanos 9,14, que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então, olha que coisa, aí o apóstolo Paulo está falando sobre a questão do vaso de honra, vaso de desonra, porque Paulo ele lida com aquele argumento de que Deus fez vasos para desonra e vasos para honra. Aí, uma pessoa arminiana ou pelagiana pode falar assim, mas como assim Deus elegeu um e não outros? E a resposta de Paulo está aí. Né? Pode o olheiro, o vaso reclamar com o olheiro e falar que tem injustiça nele? Não, porque Deus é sempre justo. Né? Deus ele é necessariamente justo. E a gente enxerga, bom dia, a gente vê na justiça divina algo que nós temos como parâmetro para a nossa justiça. Então, assim, não lembro, não me recordo exatamente se é nessa passagem, mas o apóstolo Paulo, em certa ocasião, ele fala, né, que Deus é sempre justo e o homem é injusto. Né? A gente não pode atribuir injustiça a Deus. Por quê? Porque Deus tem como um dos seus atributos a justiça. E lembrando, quando a gente tratou desse assunto da última aula, a gente falou que Deus ele é tudo aquilo que ele possui. Então, a justiça é algo inerente ao ser de Deus, por assim dizer. É o próprio ser de Deus. Então, Deus ele não pode agir de maneira injusta. Nele não há injustiça. Ele é essencialmente justo. Né? Sim, sim. Agora tem Apocalipse. Apocalipse 16, 5 e 7. Isso aí. Então ouviu o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és o que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. E ouvi do altar uma voz que dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Sim, aí está falando que os juízos de Deus são justos, ou seja, Deus, tudo que ele faz julga com justiça. É justo, ele julga com justiça. E como que ele julga com justiça? É algo que se dá conforme o arbítrio dele.
Agostinho tem uma frase interessante na Cidade de Deus que ele fala que se Deus não julgasse nenhum delito na hora, ninguém ia crer na providência. Então você vê, vira e mexe, Deus exercendo o juízo sobre alguém. Alguém vai e peca e você vê o juízo de Deus manifesto sobre aquelas pessoas. Já outras pessoas, ele não executa o juízo na hora. E Agostinho vai explicar o seguinte: se Deus punisse todos os delitos no momento que eles são cometidos, ou nessa vida, não teria para que existir um juízo final. Porque se Deus vai punir todo mundo durante o decorrer da vida, o juízo final perde o sentido. Então existe também o juízo final. Às vezes as pessoas falam, poxa, a gente vive muita injustiça e tal. E nem todas as injustiças vão ser reparadas em vida. Mas no juízo final, todas elas vão ser reparadas. Então a gente vê que Deus, sendo o parâmetro de justiça, sendo a perfeita justiça, ele age de maneira justa. Agora a gente vai para o último atributo, que é o atributo da bondade, né? Ou benevolência, como vocês preferirem. Aí, mas lê para a gente. Mateus 19, Mateus 17. 19, 17. Respondeu-lhe ele, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Isso é Cristo falando com o jovem rico, né? O jovem rico chama Cristo de bom. Aí Cristo fala, bom é só um. Porque a bondade é um atributo divino. Então, Cristo, ele age falando isso não porque ele não fosse bom, porque às vezes uma pessoa que não tem base teológica, né, vai falar, então Cristo está falando que ele não é bom? Não, ele está simplesmente agindo com a humildade que é um parâmetro para nós, né, de atribuir a bondade a Deus. Então, assim, Deus é um Deus benevolente. Ele age de maneira bondosa. E essa bondade de Deus, ela se manifesta durante toda a Escritura. Você vê que Deus, ele age com benevolência para com o seu povo. O povo de Deus vai pecando. E assim, Deus muitas vezes não julga na hora pela sua benevolência, para dar tempo para o povo se arrepender. Igual as próprias nações pagãs. Quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão que a medida da iniquidade dos amorreus ainda não estava madura para que ele fosse lá e executasse o seu juízo. Então, leva aí alguns séculos para que Deus ele julgasse o Egito. Julgasse os amorreus, né? Julgasse o Egito também, mas depois os amorreus, que eram daquela terra que Deus tinha prometido a Abraão. Então, a gente tem que lembrar sempre da benevolência de Deus, especialmente para com os seus filhos, mas também se estendendo aos ímpios. Cristo ele vai falar que Deus ele faz o sol nascer sobre os justos e ímpios e derrama chuvas sobre justos e injustos. E nisso a gente vê aí o atributo da benevolência de Deus. E assim a gente fecha esse artigo. Tem 2 capítulos aqui que a Confissão Belga também usa, que é Isaías capítulo 40, 44, 45, mas a gente não vai ler aqui integralmente, porque são capítulos longos, mas em resumo a gente vê aí o que... Misericórdia e a bondade é a mesma coisa? Eu diria que estão relacionados, mas não é a mesma coisa, né? Porque benevolência é você, fazer o bem, no sentido de você faz o bem, né? Você age com bondade para com alguém. Misericórdia é você deixar de aplicar uma determinada justiça ou aliviar. Né? Só que assim, aí entra um ponto que é complexo, né? Que já teve gente que disse que existe contradição, né? Entre a justiça e a benevolência de Deus, ou entre a misericórdia de Deus, porque Deus é justo. Então, se ele é justo, como é que ele pode agir com misericórdia, sendo que a misericórdia é você deixar de executar a justiça? Que existe esse dilema, né? Vamos supor, alguém te deve uma coisa. Se a pessoa não te pagar, se você perdoou, aquela pessoa, você agiu com misericórdia. Você podia exigir uma justiça, mas isso não existiu. Pensa assim, um homem traiu a esposa, a mulher traiu o marido. Se ele perdoar, ele está abrindo mão da justiça. Ele está perdoando, agindo com misericórdia. Mas agora,
A justiça é o quê? Dá o que é devido. E não existe contradição em Deus. Por quê? Porque existe o juízo final. E os nossos pecados, os pecados que nós, que somos filhos de Deus, cometemos, eles foram lançados sobre Cristo. Então, Cristo levou sobre si o nosso pecado. Cristo sofreu a justiça de Deus. Então, esse é um problema de algumas interpretações sobre a expiação que vão negar o sacrifício vicário de Cristo, que existem várias teorias sobre a expiação. Tem gente que vai falar o seguinte: não, Cristo morreu na cruz para tirar a gente do domínio do diabo. É como se a gente estivesse debaixo do domínio do diabo, aí Cristo foi lá, morreu, aí fomos resgatados do domínio do diabo. E não está errada essa teoria. Porém, assim, tem igrejas que elas vão falar que é só isso aí. Vão negar o aspecto de que não, que a gente quando peca contra Deus. E Deus é justo. Então, assim, Deus teria que punir a gente por esses pecados. Mas Ele não pune. Né? Ele não pune por quê? Aí essas igrejas aí, como por exemplo os orientais, eles vão falar o seguinte: não, Deus é bom, Deus perdoou. Então é como se fosse assim, né? Você pecou a vida inteira, mas é cristã, se converteu. Aí essas igrejas vão falar assim: não, Deus te perdoou. Como um marido que perdoa a esposa que o traiu. Acabou. E tem esse elemento do perdão, sim, em Deus. Mas existe a necessidade da satisfação da justiça. E essa satisfação da justiça se deu quem? Se deu onde? Se deu em Cristo. Então, assim, a teologia reformada vai compreender que existe distinção entre isso aqui e isso aqui. Mas, assim, a gente tem que sempre lembrar que essa quebra que a gente faz dos atributos de Deus é uma quebra dentro do nosso entendimento, do que o nosso entendimento humano pode conhecer de Deus, né? E Deus, assim, ele se revela a nós nas Escrituras de maneira que a gente o conheça, né? Mesmo que não de uma maneira direta, a gente conhece Deus de uma maneira indireta, a gente pode falar que Deus é todas essas coisas, né? Deus, ele é eterno, ele é incompreensível, invisível, imutável, infinito, todo-poderoso, é justo, é benevolente, é um ser simples, né? A gente explicou o que seria essa simplicidade aí. Deus é um Deus único. Então, tudo isso aí está na Bíblia, tudo isso a gente consegue fundamentar à luz da Bíblia. Mas eu diria que não existe contradição entre a justiça e a benevolência, ou a misericórdia de Deus, por conta disso que eu falei, né? Porque Deus, ele vai julgar cada delito. Inclusive, Cristo, ele diz, né? Cada palavra ociosa que os homens tiverem dito será prestada a conta no último dia. Então, assim, todo pecado vai ser julgado. Não tem essa de, a pessoa pecou e acabou, né? Não vai ter nenhuma punição. É claro que alguns pecados Deus pune nessa vida, né? Como Agostinho falou. Agostinho falou que se Deus deixasse os pecados comer solto, todo mundo cometer pecado, não acontecer nada, ninguém ia crer na providência. Mas se ele também ele punisse todos os pecados, no momento, toda hora, aí assim, o juízo final ele perde sentido. Porque para que vai ter juízo final se Deus já está punindo tudo no momento? Então é isso, né, gente? É assim, a justiça de Deus, né? Nós somos justificados em Cristo, não. Sim, a gente foi justificado, né? Então ele não viola essa lei aí, porque nós somos justificados. Sim, exatamente. E assim, a punição por nossos pecados foi lançada sobre Cristo, né? Cristo morreu. Cristo morreu o quê? Porque a consequência do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então ele morreu. Nisso que Cristo morreu, ele sofreu a justiça de Deus, né? Sofreu a justiça de Deus que era sobre nós. Então a gente vê que tudo se amarra aqui, né? Tudo se amarra dentro do plano de Deus. Perfeito como Deus é. Sim. Alguém tem mais alguma dúvida, gente, sobre os atributos de Deus? Esse aqui é o primeiro artigo. Ele é um artigo bem complexo. Então vamos seguir, gente. Então vamos para o artigo 2. O artigo 2, aí já é um artigo que vocês vão ver que ele é muito parecido com o primeiro capítulo da CFW. Esse artigo 2 aqui ele é muito parecido com o capítulo 1 da CFW. Ele é praticamente igual.
tá? Mas vamos ler aqui. Aí, Marli, pediu para você fazer a leitura para gente. Para ficar um pouco mais fácil, o que eu acho que eu vou fazer? A gente quebra em parágrafos. Você lê primeiro o primeiro parágrafo, a gente fala, depois fala o segundo parágrafo. Porque aqui vocês vão ver que alguns artigos vão começar a ficar um pouco mais grandinho. Tá. Então, artigo 2, como conhecemos a Deus? Nós o conhecemos por 2 meios. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo, perante os nossos olhos, é como um livro formoso, em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1:20, todos esses atributos são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. Então, vamos parar aí. Aí, Marli, pedir para você ler o Salmo 19, do verso 1 ao verso 4, que é o texto que está associado a essa passagem. Salmo 19, do 1 ao 4. Isso. Salmo 19. Tá no WhatsApp, tá, gente? Versículo desculpa. Tudo. Tá tudo Eu vim lá. aqui para a Bíblia, estou na nova versão transformadora. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então, pessoal, especialmente para quem participou, né, das aulas sobre SFW, né? O que a Confissão Belga está falando nesse primeiro parágrafo aqui? Tem um termo para descrever isso aqui. As coisas quando... Não, nesse não. Eu estou falando no primeiro parágrafo aqui. A gente está falando de como conhecemos a Deus. O que sintetiza tudo isso aí que a gente falou no primeiro parágrafo? Tem um termo. Não é natureza. É por aí, né? Mas é mais do que isso. Sabe, Marli? Não me lembro. O termo exato? Tem uma forma de descrever isso aqui que está sendo falado, né, no primeiro parágrafo. É revelação? Isso, mas é que revelação? De Deus? Não, mas é que revelação de Deus. Revelação, no caso, é sempre de Deus. Mas qual que é o tipo de revelação? A revelação natural, né? Isso, a revelação natural. Ou também a gente pode chamar de revelação geral. Então aqui olha o que está sendo dito. Aqui é dito, criação, manutenção e governo do mundo. Manutenção, governo do mundo. O que mais que está sendo falado aí nesse parágrafo? Vai falar, como um livro formoso, né? Em que todas as criaturas grandes e pequenas servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus. Então, a gente vai botar aqui, manifestação. 2 atributos invisíveis. Isso aqui, gente, e aqui é muito importante a gente falar, é a revelação geral de Deus. E o que qualifica a revelação geral de Deus, gente? Você sente sem ler, né? Qual que é a diferença dessa para a outra que a gente vai falar a seguir? A revelação geral todo mundo pode perceber, né? Isso. Qualquer pessoa mundo, pode perceber que existe um Deus que é poderoso. Para todas as pessoas, né? Isso, pode continuar, Maria. Um Deus que é poderoso, mas o quê? Um Deus que é poderoso e que é glorioso, né? Sim. É santo. Sim. Talvez a santidade não seja o caso agora. A santidade, eu diria que é um atributo que ele já está mais associado à revelação especial de Deus. Mas você, pela revelação geral, você tem um conhecimento de um Deus que está acima de tudo, né? Então você tem, a partir da revelação geral, a concepção de um Deus que ele detém o controle de todas as coisas. Isso é uma coisa que você pode ter certeza. Todo mundo tem esse conhecimento de Deus. Um Deus que ele governa o mundo, que ele mantém o mundo,
que ele criou o mundo. Então todas as pessoas, elas sabem disso. É por isso que o homem é indesculpável. Exatamente. Aí entra o apóstolo Paulo, ó. Romanos 1, Paulo vai dizer que os homens são inexcusáveis, né? Ou indesculpáveis. Então, assim, depois que alguém for para o inferno, ninguém pode falar assim, eu não sabia. Eu não sabia que tinha Deus, né? Por quê? Porque isso aqui já testemunha que existe um Deus. Inclusive, uma coisa interessante, né? Se você pegar o pensamento pagão, que muitos ateus vão falar o seguinte, vocês estão falando que todo mundo conhece Deus, mas você olha para o politeísmo, os caras lá na Índia, né? Na Grécia, tem um monte de Deus, né? Deus para tudo quanto é lado. Aí, assim, o pensamento evolucionista, o que ele criou no meio da ciência da religião? Uma concepção que vocês vão ouvir muita gente falando por aí, que a primeira coisa que surgiu foi o politeísmo. Assim, o homem primitivo, em determinado momento, ele começou a falar assim, o universo ele é tão grande, né? Eu não consigo explicar o raio, eu não consigo explicar o fogo, não consigo explicar nada. Aí eu falo que tudo é Deus, né? Não, eu falo raio Thor, né? O fogo é outro Deus, a água é outro Deus. Aí, assim, os evolucionistas vão falar que a religião ela foi criada assim. O homem começou a tentar explicar as coisas e inventou um monte de Deus para explicar as coisas. Aí, com o tempo, a religião ela foi evoluindo. Aí ela chegou no monoteísmo. Essa é a explicação que você vai ver que os evolucionistas eles dão para falar que o cristianismo não é nada demais. É uma religião que, de fato, é mais sofisticada que as outras, mas é só uma entre todas as demais. Mas, assim, se você for estudar a fundo o pensamento pagão, você vai ver que todos os pagãos, absolutamente todos, independente do quão indoutos eles são, eles têm a concepção de que existe um princípio que controla tudo, né, que está por trás de tudo. Você pega, por exemplo, os gregos, né? Os gregos, eles achavam que os deuses eles eram parecidos com os humanos. Você pega lá, né, há pouco tempo saiu aquele filme do Odisseia, do Nolan lá, e aparece, em determinado momento, os deuses, né, indo lá, interagindo com os humanos. Os deuses são bem parecidos com os humanos, eles têm ciúmes, eles têm fraquezas, eles caem em muitos vícios. Só que o grego é o seguinte, o grego ele entendia que por trás dos deuses tem uma coisa maior que eles, que é o destino. Se você for ler a Teogonia de Hesíodo, dos gregos, ele vai falar o seguinte, né? O Hesíodo era um poeta grego. E quem era o embaixador da religião grega era o poeta. Porque o poeta ele recebia inspiração, né, dos deuses e falava. Aí Hesíodo ele fala que sabe de onde que os deuses saíram, os deuses gregos? Os gregos tinham um monte de deuses. Sabe de onde eles saíram? Eles saíram do caos. Eles tinham o caos primordial, né, o caos total. Aí do caos veio os deuses. Você vê a explicação, né? É engraçado, né? Só um detalhe, parece muito com o Big Bang, né, cara? Com essas ideias aí que surgem na ciência, né? De que não era um caos e de repente houve uma explosão. E tem gente que fala que isso é cristianismo, né? Lamentavelmente, né? Então, assim, isso tem muito a ver com o pensamento pagão, porque o pensamento pagão fala que no início era um caos, né? Aí depois veio os deuses do caos. Mas Hesíodo, né? E todos os gregos, eles entendiam que tem um negócio que é maior que os deuses, que é o destino. Então, assim, o destino... ele tá além dos deuses, entendeu? Tá além, tanto que os próprios deuses eles tentam evitar o destino, é uma parada maior que eles, é um negócio que eles não controlam. Tanto que quando o pai de Zeus ele teve filhos, né? Ele teve os filhos dele, ele recebeu um oráculo que falou que o filho dele tiraria o poder dele. Aí o que Atlas, né, que é o pai de Zeus, tenta fazer? Ele começa a comer os próprios filhos, né? Começa a devorar, ele devora um, devora outro. Aí a mãe dos Zeus falou assim, meu marido tá devorando os filhos, tudo, eu vou fazer o seguinte, vou esconder esse daqui. Ela esconde Zeus, né? Zeus fica um tempo escondido, aí ele cresce, aí ele vai e tira o poder do pai dele, castra o pai dele, abre a barriga do pai dele e liberta os irmãos dele. Aí é os deuses do Olimpo. Mas era o destino, cara. O destino é maior que os deuses. Entendeu? E isso, assim, todas as religiões pagãs que você pode imaginar. Tem um princípio que é maior do que os deuses. E esse princípio, ele aponta por quê? Ele aponta que existe um conhecimento de Deus pela revelação geral. Mesmo que deturpado, tá? Não estou falando que o destino
é o Deus bíblico, longe disso, tá? A ideia de destino é uma deturpação da concepção do Deus bíblico. Mas é para você ver que até sem a revelação bíblica, você consegue entender que o governo do mundo é dado a algo superior. E esse algo superior a gente sabe pelo Deus da Bíblia, pela revelação especial. Mas só aí você já vê uma coisa importantíssima sobre o próximo ponto que a gente vai falar. A revelação geral não é suficiente para salvar. Porque com a revelação geral, você vai entender o seguinte, não, tem um princípio que rege todas as coisas. Mas o que é esse princípio? O que é esse Deus? Né? Se eu entendo que é um Deus, porque de fato existiam muitos pagãos que chamavam isso de Deus, tá? Muitos pagãos chamavam isso, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles, ele falava que existiu o primeiro motor imóvel, um motor que era transcendente, que ele não tinha matéria e que Aristóteles até chama ele de Deus. Só que o primeiro motor imóvel do Aristóteles não fazia nada, ele só era o primeiro motor imóvel. Então, assim, Aristóteles ele entendeu que não, tem um Deus que mantém, né, que é essencial para que o mundo ele exista. Mas esse primeiro motor imóvel da Aristóteles não fazia muita coisa, ele só era a causa do universo. Porque para Aristóteles o universo era eterno. Só que para você ter um universo eterno, você tem que ter uma causa. E essa causa é o primeiro motor imóvel. Então, assim, com o pensamento humano, você consegue ter algum conhecimento de Deus. Mas esse conhecimento de Deus é imperfeito. Ele é imperfeito para salvar. Você não consegue ser salvo só com isso aqui, né? Com a revelação geral. Essa criação que o ser humano faz aí, que é o destino, é isso e aquilo, é a isso que Paulo chama de suprimir o conhecimento de Deus? Também, né? Eu diria que assim, é uma supressão do conhecimento de Deus, né? Porque você vê que quando uma pessoa peca, né, e cai deliberadamente no pecado, vai pecando, ela sabe que ela peca contra Deus, mesmo que o conhecimento de Deus dela não seja perfeito, né? E a gente não pode... Quando Paulo fala isso, ele está dizendo o seguinte, que quando um homem pagão, ou um homem ímpio, mesmo que não seja pagão, às vezes seja um falso cristão, ele peca, vai pecando, ele está pecando contra contra o princípio que ele conhece de Deus, né? Porque isso aqui é manifesto, ele manifesta de tal maneira que até quem não é cristão tem algum conhecimento, né? E assim, a gente pode se perguntar o seguinte, Gabriel, vocês podem me perguntar o seguinte, Gabriel, como é que Deus julga povos pagãos se eles não conhecem a Bíblia, se eles não conhecem a revelação? E a resposta está aqui, ó. Eles conhecem a revelação geral. Então, assim, não estou falando para termos salvíficos. O povo grego, por exemplo, eles sabiam que você transgrediu o direito de um hóspede errado. Que é uma coisa que está na Bíblia, né? Você vê que, assim, quer dizer, transgredir o direito de hóspede, não. Transgredir a recepção de um hóspede, né? A hospitalidade errada. Você vê, né? Você vê como que a Bíblia, ela fala mal contra isso, né? E louva as pessoas que recebem meus hóspedes. Tanto que Abraão, quando ele recebe os anjos lá, ele trata os anjos bem, né? E com o que ele é recompensado? Com bênçãos, né? Ele é louvado por conta disso. O grego tinha uma concepção semelhante, né? Sobre você receber os hóspedes, tratar bem os hóspedes. O grego tinha uma noção de justiça. Ele sabia que você tem que agir de maneira íntegra. E de onde que vem isso? Mas isso vem de um conhecimento que eles têm de Deus. Só que é um conhecimento que não é suficiente para salvar. A gente tem que sempre bater nessa tecla. Agora, esse conhecimento é suficiente para quê? Para que eles se mantenham um certo nível de integridade. Então, você pega, por exemplo, a obra de Homero, Odisseia, lá tem várias lições morais, né? Tem lições morais no livro, que mostra que os gregos eles não eram idiotas. Eles sabiam que havia um padrão de justiça que eles têm que seguir. Então, a revelação geral ela serve para isso. Ela tem como uma das suas finalidades isso. Mostrar que existe um Deus, mostrar que você presta contas a esse Deus. E você presta contas a esse Deus de que maneira? Agindo conforme esse princípio. Mas agora, a gente pode negar que todos os pagãos eles suprimem esse conhecimento? Não, eles suprimem.
Então, assim, quando criaram o destino, respondendo a tua pergunta, falaram que não é um Deus que está por trás de tudo, é o destino. Eles estão, de fato, suprimindo o conhecimento de Deus, né? Suprimindo em decorrência da sua natureza decaída. Então, assim, você vê que, não, existia um entendimento de que é um Deus por trás de tudo. E se você olhar para a própria história bíblica, antigamente todos os povos estavam unidos, né? Tem o dilúvio, destrói o mundo, sobe a São Noé e os filhos dele. Então, com certeza, até os pagãos eles têm algum conhecimento dessa época também. Só que esse conhecimento foi sendo obscurecido. Aí você vê a supressão do conhecimento de Deus. Você vê que o homem vai suprimindo esse conhecimento, vai cada vez mais distorcendo as coisas. Aí daqui a pouco não tem mais um Deus, tem vários deuses. Aí daqui a pouco não tem nem mais um Deus que é maior, é o destino. Aí começam a misturar as coisas, corromper as coisas, e é isso, entendeu? De tal maneira que em determinado momento você vê o mundo como ele veio a estar. E em alguns aspectos está até hoje, né? As pessoas perderam o conhecimento de Deus, né? Perderam o conhecimento de Deus e suprimiram esse conhecimento. De tal maneira que a gente pode falar da revelação geral hoje, não só hoje, né? Mas a gente pode falar da revelação geral como uma revelação que, primeiro, ela dá testemunho de Deus. Nós não podemos negar que ela dê testemunho de Deus. Mas, segundo, ela é insuficiente para salvar. Aí, o que a Confissão Belga fala é como que ela dá testemunho de Deus. Como, Gabriel, que a pessoa ela consegue ver testemunho de Deus se ela não tem a Bíblia? Pela criação, pela manutenção do mundo, pelo governo do mundo, pela manifestação, né, dos atributos divinos, porque para o homem moderno ele vai falar, eu não conheço Deus porque eu não vejo. O homem moderno fala isso, né? Eu não vejo, né? Eu não consigo botar Deus no laboratório e examinar. Mas isso é uma burrice, né? Isso aí se dá mediante um paradigma moderno. Porque o homem moderno ele é influenciado pela modernidade, que nega o sobrenatural. Ou pelo menos eclipsa o sobrenatural de maneira que você não pode estabelecer proposições acerca do sobrenatural. Mas assim, o homem antigo ele não tinha dificuldade com então Deus, eu não vejo Deus não existe. Isso é uma burrice danada, gente. É igual você fazer o seguinte exercício, né? Não sei se vocês lembram, né? Mas na escola a gente aprende um monte de coisa, né, cara? Aí tem determinado momento, né, cara, que o professor de matemática vai e explica isso aqui, ó. Não sei se vocês lembram o nome disso aqui. Isso aqui é o Teorema de Pitágoras, né? Você tem o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado do escapeto. Você pega isso aqui é o quadrado, mas isso aqui é o quadrado, isso aqui é o quadrado. Isso aqui, se você aplicar isso aqui para qualquer triângulo, funciona. Na verdade, a matemática, as pessoas têm dificuldade com matemática por conta disso, que matemática é um negócio muito abstrato. Isso aqui funciona. Aí eu pergunto para você, onde que isso aqui está? Onde que está o Teorema de Pitágoras, ô Marli? Onde é que está? Uma pergunta boa, né? Onde que isso aqui está? Isso aqui funciona. Ó. Você pegar qualquer triângulo e aplicar isso aqui funciona. Mas onde que está? Só pode estar não está em lugar nenhum, né? Na cabeça de quem pensou isso. Não, assim, sem nem entrar nesse mérito. Então, vamos pensar com a cabeça e esquecer Bíblia por um momento. Tentar pelo menos esquecer Bíblia. Tá. Cara, mas não está em nenhum lugar, correto? Não tem nenhum lugar do universo que você vai chegar e vai encontrar isso aqui. Porque isso aqui é invisível. Isso aqui é imaterial. Mas é real, né? Isso aqui é real. Tanto isso aqui é real, que se você aplicar isso aqui, ó, isso aqui funciona. Outra coisa, e os gregos, eles sabiam pra caraca isso aqui, tá? Tanto que quem desenvolveu isso aqui foi um filósofo grego. E outra coisa, né? A gente fala, dos números. Outra coisa engraçada, né? A gente fala 1, 2, 3, 4. Esses dias, né, um tempo atrás, esse dia não, faz um tempo, faz uns anos, eu ouvi um vídeo de um professor de matemática. Aí ele falou assim, esse negócio de número que a gente fala, os números não existem. A tese dele era essa. Ele falava, a gente fala que 2 mais 2 é 4, mas eu nunca vi um 2. Você já viu um 2? Nunca vi um 2 andando pela rua.
Nunca viu o número 2? Então, gente, eu faço uma pergunta. Aí, assim, um monte de gente que viu o vídeo achou que ele é um imbecil, não sei o que, burrice e tal. Eu vi, achei E interessante. beleza, é burrice. Mas vamos pensar um pouquinho. O cara era ateu. Cara, você já viu um 2 andando por aí? Você realmente já viu um 2 andando por aí? Tem algum lugar que você vai encontrar... E quando eu falo 2, não é o número 2 escrito. É o 2 primordial. O 2 que é a base pela qual você fala que o 2 existe. Realmente você não encontra de maneira... por assim Material. dizer, instanciada na realidade sensível. Você não vê, cara. Mas existe. Então, assim, a gente não pode... O 2 não é uma coisa visível. Por mais que você possa fazer representações de um 2, né, como eu fiz. Isso aqui é um símbolo, né, que instancia uma realidade transcendental. Falando em termos mais precisos, é isso. Os números, eles são transcendentais. E Santo Agostinho vai falar o seguinte, ele vai falar que os números dão testemunho de Deus, é verdade. Os gregos não negavam Deus. Por quê? Porque eles sabiam, cara, que a matemática é um negócio completamente abstrato. Aí, eu não vejo Deus, então Deus não existe. Isso é burrice, gente. Hoje, você vai ver muita gente falando isso. Por quê? Porque parte de um paradigma moderno. Eu vou falar para vocês, pergunta para qualquer pessoa desse ateu aí que fala, não acredito em Deus porque eu não vejo. Onde que está o Teorema de Pitágoras? Um dia desse eu soltei essa no trabalho, né? As pessoas, lá o pessoal não é ateu, né? Mas eles são aqueles cristãos bem Nutella ou são qualquer coisa. Eu falei, pô, você pega o Teorema de Pitágoras funciona. Onde que está isso aí, cara? Como é que isso aqui funciona, né? Aí as pessoas falam, pô, não, funciona. Aí eu pergunto, é real? É real. Então por que Deus não é real? Só porque tu não vê. Deus é muito mais fundamental que o Teorema de Pitágoras. E assim, os antigos, eles entendiam isso. Então, o que é isso? É a revelação geral de Deus. Só que isso aqui é suficiente para salvar? Não é. Se ficar só com isso aqui, você vai acrescentar concepções que vão distorcer o conhecimento de Deus. E de onde que vem essas concepções que você acrescenta? Do pecado, né? Da natureza decaída. Então, o grego, que tem uma natureza decaída, que não teve contato com a revelação, até a gente sabe, ele chegou e falou assim, pô, beleza, eu sei que tem um princípio por trás de tudo, mas não é Deus, é o destino. Porque os deuses, eles estão submetidos ao destino. O destino é um negócio tão grande que, assim, ele é maior do que os deuses. É uma deturpação. Então, a revelação geral, para a gente fechar, gente, ela dá testemunho de Deus. Todo grego, né, que for condenado, ele vai poder, ele vai ter certeza no dia da sua condenação, né, que ele conhecia Deus, né, pela revelação geral. Mas essa revelação geral ela não é suficiente para salvar. Aí vem outra revelação. Aí, Marli, pedi para você ler o segundo parágrafo aí para a gente. Segunda forma, né, de conhecer a Deus. Deus se faz conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra. Isto é, tanto quanto nos é necessário nesta vida para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Olha que coisa interessante, gente. Então, Deus, ele se manifesta de maneira mais clara na sua palavra. Então, a Marli estava falando, a santidade de Deus. Onde você entende que Deus é santo? É na palavra. A Escritura Sagrada, né? A Escritura Sagrada ela vai falar que Deus é santo. O pagão, com muita frequência não, sempre, isso aí sempre, ele confundia o Criador com a criatura. Então, o paganismo sempre vai falar de um Deus imanente, um Deus que ele está nas coisas criadas. Eu estava falando do destino, por exemplo, né? Os estoicos, eles acreditavam no destino. Eles, inclusive, acreditavam em predestinação. Né? Eles acreditavam que tudo está predestinado. E eles falavam, o que é Deus? Deus é a alma do mundo. Então, Deus é como se fosse a determinação de todas as coisas em determinado momento. A determinação absoluta de todas as coisas que é manifesta na realidade imanente. Então, é como se tudo fosse Deus e estivesse indo em direção a uma determinação. Isso é a Bíblia? Não é a Bíblia, é uma concepção sobre Deus que é equivocada. Mas agora, pela palavra de Deus, a gente entende que Deus é santo, que Deus é distinto da sua criação. A gente falou sobre
a incompreensibilidade de Deus. A gente entende que Deus é incompreensível em seu ser, que nós o conhecemos pela sua revelação. Nós temos um conhecimento de atributos de Deus que os pagãos desconhecem. Então, assim, a gente vê que pela Escritura Sagrada, a gente tem primeiro um conhecimento mais elevado de Deus, né? Então, esse aqui é um conhecimento maior de Deus. Maior de Deus. Isso aqui é o primeiro ponto. Mas vai além disso. Porque enquanto essa revelação aqui, ela é insuficiente para salvar, a revelação especial ela é suficiente para a salvação. E a confissão belga ela é bem sucinta, tá? Nesse capítulo, nesse artigo. A CFW ela vai detalhar melhor. Né? A CFW ela vai falar, ela vai explicar, né, como que a Escritura Sagrada foi escrita. Ela vai falar que no passado Deus falou, né, a partir dos antigos modos de revelação, mas que aprove a Deus que isso fosse escrito para melhor preservação. Então, a CFW ela vai mais longe desse aspecto. E é bom a gente entender isso, tá? Porque quando a gente fala enquanto protestante, não, a Bíblia é a revelação especial de Deus. A gente está, na verdade, dizendo o seguinte, né? Deus se revelou ao longo da narrativa bíblica, ao longo da história bíblica. E essa revelação, ela foi transmitida pelo povo de Deus ao longo de séculos. E em determinado momento, aprova Deus que aquilo foi escrito. A primeira escritura a ser escrita foi com Moisés, né? Quando Moisés estava lá no Sinai, né? Deus vai e escreve na pedra, né? Os 10 mandamentos. O próprio Deus escreveu. Aí depois o que acontece? Você vê a redação dos textos sagrados. Por que Deus usou o meio de uma escritura e não a tradição oral? Porque a tradição oral se corrompe, se perde. Então aprova a Deus que o quê? Aquilo fosse escrito. Então quando a gente fala da escritura sagrada, a gente não fala da letra do papel. É o conteúdo dela. O conteúdo dela que fala de Cristo, que fala de Deus, que fala da salvação. Isso aí é suficiente para a nossa salvação. Tanto para a nossa salvação, quanto para a glorificação de Deus. Então, o que está na revelação especial é suficiente para você glorificar a Deus. Agora, a revelação geral, ela me dá meios para eu glorificar a Deus da maneira certa? Eu pergunto para você. Não dá, né? Porque como é que eu sei como eu culto a Deus? Só olhando para as estrelas, né? Sei lá, para o Sol, para a Lua, para o Teorema de Pitágoras. Que assim, isso aqui tudo é a revelação geral de Deus. Para botar tudo na revelação geral de Deus. Eu posso saber alguma coisa de Deus, fato. Mas agora, eu sei como cultuar a Deus, eu sei como glorificar a Deus, não. Mas a revelação geral, ela pode te levar a procurar a revelação especial, né? Então, eu diria que não. Porque eu diria que não. Eu estava não faz pensando, isso. sabe o quê? Naquele pessoal que vai para a praia para ver o pôr do sol, aí fica lá adorando o sol, né? Isso acontece direto. Mas se você Acho que a revelação isso é geral, um ela culto. vai levar a isso. Né? Não é que ela leva isso. Quem leva isso é o coração maligno do o homem, coração. né? O coração depravado. A corrupção do coração. Geral, a pessoa sabe que existe um Deus, um Criador. Sim, mas não diria que é ela que leva você a procurar a revelação especial. Não, a que leva é o próprio Espírito Santo. O que leva é o próprio Deus, né? Que nos chama, né? Que nos chama através da pregação da palavra. Mas agora, a revelação geral, ela dá testemunho de Deus, só que ela não te instrui como adorar a Deus. Esse exemplo que vocês deram é bom, porque você vê as pessoas, fica encantada com a criação, vai lá, né? Daqui a pouco está adorando o sol, né? Pô, o sol, o lua, está adorando essas coisas, tomando a criatura pelo Criador, né? Como diz o apóstolo Paulo. Então, assim, a pessoa que fica só com a revelação geral, mediante o seu coração pecaminoso, ela troca a criatura pelo Criador. Agora, a revelação especial, a Escritura Sagrada, ela vai falar sobre como cultuar a Deus, né? Ela vai ensinar como que a gente cultua a Deus. Vai falar, inclusive a gente que é presbiteriano, a gente tem o PRC por conta disso, né? A gente entende isso de tal maneira que a gente compreende que só pode cultuar a Deus com o que está na Bíblia, né? Você não pode ir além da Bíblia para cultuar a Deus. Outras igrejas não, né? Outras igrejas vão falar, você pode
inovar o culto, né, de acordo com cada cultura. Você está na África, você bota dança, né, vai misturando com as coisas. Você está na China, você bota a tradição chinesa no meio, vão misturando tudo. A gente entende, ó, que onde que está o conteúdo a partir do qual a gente glorifica a Deus? Na Escritura Sagrada, né? Então, a glorificação a Deus, ela nos é instruída a partir da revelação especial, não da revelação geral. Mas tem uns versículos para ler aí, Marli, aí eu pedi para você ler, ó. Salmo 19, Salmo 19 7 a 8. Né? Isso. Deus proclama e tal. Agora é o 19, dos 7 até o 8, né? Isso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aí você vê, ó, o conhecimento maior de Deus, ó, isso aqui está sendo falado, ó, na figura da lei de Deus pelo Salmo 19. Muita gente lembra do Salmo 19 só dessa parte, né, que fala que um dia proclama outro dia, à noite dá conhecimento outra noite, né, das obras de Deus. A gente lembra disso, né, do Salmo 19, né? O Salmo 19 fala disso, fala da revelação geral, mas ele também fala da revelação especial. Quando o Salmo 19 fala sobre a lei, ele está falando sobre a Escritura. Ele está falando de como que a Escritura nos dá um conhecimento maior de Deus. Então, a partir da lei de Deus, que está onde está na Escritura, eu tenho a sabedoria. O que o salmista diz? A lei do Senhor dá sabedoria aos simples. Então, assim, a partir da Escritura você tem um conhecimento mais aprofundado de Deus. Enquanto isso aqui dá um conhecimento que é real, nós não podemos desconsiderar, mas insuficiente, a Escritura nos manifesta tudo que nos é dado saber acerca de Deus, conhecer acerca de Deus. Aí agora, Marli, lê pra gente o 1 Coríntios 1, 18 a 21. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Olha que coisa interessante, né? Aí você vê, ó, o antagonismo entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. E assim, em que contexto se desenvolveu a sabedoria do mundo? Aí é uma coisa para a gente refletir. Ó. A sabedoria do mundo, ela só tem a revelação geral. Então você pega os sábios segundo esse século, eles muitas vezes falam coisas inteligentes, sim. Mas por que eles falam coisas inteligentes? Conta isso aqui, ó. Porque eles têm a revelação geral. Então você pega a filosofia grega, por exemplo, os caras falaram muita coisa interessante, né? Desenvolveram muita coisa interessante, mas eles ficaram só com isso aqui. Agora, só com isso aqui, como é que era a religião deles? Era paganismo puro, era culto a demônio, era a concepção errada sobre o que é Deus, era um entendimento sobre como cultuar os deuses totalmente corrompido e blasfemo. Isso é consequência da revelação geral. Sem a revelação especial, quer dizer, a consequência não da revelação geral, do coração depravado humano, que apenas com a revelação geral é incapaz de adorar a Deus como convém, de ter o legítimo conhecimento de Deus. Então, assim, os sábios segundo o mundo, eles desenvolvem os seus sofismas, desenvolvem os seus raciocínios, e assim rejeitam o Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, salvo engano, nessa passagem mesmo, em outro momento, a seguir, ele fala que não são muitos os sábios segundo a carne que se salvam. Por quê? Porque eles ficaram com isso aqui e suprimiram a revelação especial. Quando veio a palavra de Deus, quando essa foi pregada a eles, eles rejeitaram. Eles falaram, não quero me render a esse negócio de Cristo, não quero saber disso, eu quero ficar só no meu conhecimento humano. Que isso é produto da revelação geral? Não é, a gente não pode falar isso, que a revelação geral ela vem de Deus.
mas é produto do coração pecaminoso humano. Então, o homem pecador, ele rejeita Deus. E é contra isso que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo está falando disso. Ele está falando desses sábios segundo a carne que rejeitam Deus. Eles estão só com a revelação geral, mas a revelação geral apenas não é suficiente para salvar. Agora, a sabedoria de Deus é o quê? A sabedoria de Deus, ela conta com a revelação especial. Ela não nega a revelação geral, tá? A revelação geral também entra dentro do nosso pensamento. Mas a gente, quando vai falar sobre Deus, se esmera, sobretudo, no aperfeiçoamento que a revelação especial nos deu. Então, a gente vai falar de Cristo, a gente vai falar da salvação, a gente vai falar da graça, a gente vai falar de categorias que escapam ao homem pautado apenas pela revelação geral. E com isso a gente vê a antítese, né? Você vê a antítese entre os filhos da luz e os filhos das trevas se dá dessa maneira, né? A gente falou já em outras ocasiões, quando a gente estava estudando a SFW sobre a antítese entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Ó, filhos de Deus, filhos da luz, né? E os filhos das trevas. É que os filhos da luz, eles se esmeram na revelação especial de Deus. Já os filhos das trevas, ficam só na revelação geral deturpada pelo pecado. Então aqui a gente tem a antítese entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Porque você vê de um lado os sábios segundo a carne falando, eu sei, eu conheço, eu não preciso desse negócio de Jesus, né? Eu não preciso desse negócio de ressurreição, que nem o apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas, salvo engano é Coríntios também. E os filhos da luz falam, não, você precisa de Cristo, você precisa da graça, você precisa se render a Deus, você precisa se esmerar no conhecimento de Cristo. Então a gente vê aqui como que essa distinção entre a revelação geral e a revelação especial, ela é importante. E a confissão belga, ela já inclui isso aí bem no começo. Embora esse não seja o primeiro capítulo, como é na CFW, o primeiro capítulo da CFW é só para falar das Escrituras, né? Mas a confissão belga coloca isso aí como um dos primeiros pontos a ser elencado e ensinado. E é um ponto muito importante, porque essa distinção entre revelação geral e revelação especial muitas vezes não é conhecida. As pessoas elas fazem uma confusão danada, né? Confundem tudo. E para a gente entender por que a Bíblia é essencial, por que a Bíblia é tão importante, a gente fala tanto de sola escritura, é importante a gente ter todo esse background, para poder até explicar, né? Como que se dá a importância da palavra de Deus. Eu lembro que quando eu entro em controvérsia contra os papistas vão falar da Bíblia de uma forma assim, completamente pueril, sabe? Eu vou falar do sola escritura, melhor dizendo, de uma forma totalmente pueril, como se sola escritura fosse só, eu fico com a Bíblia e acabou. E a explicação que a teologia protestante deu para o sola escritura é isso aqui, gente. É isso aqui que é o sola escritura. Não é tipo, Lutero, Calvino não escreveram o artigo sola escritura e soltaram aquilo lá. Não, é isso aqui. O pensamento protestante, ele está manifesto, expresso nos seus símbolos de fé. Isso, o entendimento protestante histórico, não dessas igrejas evangelicais aí modernas. Então, esses dois artigos aí são muito importantes. Muito bom. Muito bom. E é isso, gente. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Tem o artigo 3. O artigo 3, eu acho que eu tinha falado...